paz do Senhor, turma. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos com mais uma lição. Mas antes de começar a explanar essa lição, eu lembro a você, dobre os seus joelhos, ore e peça ao Senhor discernimento para que você entenda aquilo que Ele quer se revelar neste dia. Estamos de posse da quarta lição, que trata sobre o dom da fé. É o terceiro dom que nós estamos vendo nesse trimestre. E a nossa lição, ela está baseada lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9, e também no Evangelho segundo São João, no capítulo 11, e os versículos 40 a 44, que você pode ter a oportunidade de ler aí na sua casa com bastante calma. O nosso textuário encontra-se em Lucas, no capítulo 17, o versículo 6, que diz assim, ó: "E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria." Então, que versículo tão conhecido, tão glorioso, né? O próprio Senhor Jesus, ele proferiu essas palavras enquanto esteve aqui na terra, nos dando um exemplo de como nós poderíamos medir o tamanho da nossa fé. Ou seja, quanto maior a fé, maior será a operação de milagres, mas o Senhor ele vai se revelar através das nossas vidas para que o mundo saiba, conheça o seu plano de salvação. E aqui ele usou uma coisa bem simples, bem pequenininha, o grão de mostarda. Então, que tamanho é a sua fé? A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz assim: uma convicção de que agora tudo é possível. O que é convicção? Convicção é certeza. O segundo tópico, orando com uma fé sobrenatural. E o último tópico, que diz assim: realizando coisas extraordinárias. Então, nós temos 3 palavras bem interessantes aqui, certo? A primeira palavra é a palavra convicção. Em seguida, nós temos sobrenatural e, por último, extraordinária. E nós vamos tentar entender o que quer dizer cada uma dessas palavrinhas aqui dentro desse contexto. Então, a lição ela nos mostra que o dom da fé, ele é um dom que ele é dado aos seguidores de Cristo, mas ela é uma fé diferente daquela fé que nós estamos acostumados. Não é a fé chamada de fé salvífica, aquela fé que você precisa ter, ou seja, quando você crê em Jesus, você crê que Jesus é o Salvador, que ele realizou aquele sacrifício para te salvar. Não é esta fé. Esta fé que está sendo colocada aqui, ela tem um aspecto diferente, porque ela é um dom, primeiramente, e segundo, ela tem uma finalidade. Esse dom ele é dado às pessoas na igreja para que a obra do Senhor ela seja feita. Lembra-se que Jesus ele disse que o Espírito Santo estaria aqui conosco nos ajudando. A questão dos dons que as pessoas teriam, o apóstolo Paulo ele fala muito bem sobre isso, lá em 1 Coríntios, mostrando cada dom e a finalidade daqueles dons. Então, o dom nada mais é do que para o engrandecimento da obra de Deus, para que as pessoas possam realizar essa tarefa, que é uma tarefa muito árdua, muito difícil. As pessoas que estão empenhadas em cumprir o ídolo do Senhor, elas sabem que paga-se um preço. Não é tão simples. Talvez alguém olhe assim e diga: a vida de pastor fulano é boa demais, a vida do presbítero, o missionário, aquela irmã. Não, paga-se um preço. É preciso que haja essa convicção em cada um de nós, essa certeza, tá certo? Quem deve aparecer não somos nós, mas o Senhor. Então, o dom da fé, ele é aquele dom para operar coisas, vamos dizer assim, que seriam impossíveis. Um exemplo no Velho Testamento, quando a gente observa Josué rodeando as muralhas de Jericó, né? Ali, a cidade, no caso, de Jericó, com aquelas pessoas, porque a fé que Josué tinha ali lhe dava certeza que aquilo que Deus disse, que depois de um determinado acontecimento, aquelas muralhas iriam ao chão, isso é o dom da fé. Então, o dom da fé é realizar coisas que parecem impossíveis. E para que isso? Para o engrandecimento do reino. É aquela fé que Elias usou ao fazer aquela oração pedindo fogo do céu para provar diante daquele povo que só Deus era o Senhor. Este é o dom da fé. E no Novo Testamento, que exemplo nós temos? A nossa lição ela trata de um exemplo que se passa com o apóstolo Paulo, quando ele estava sendo enviado, porque estava preso, não só ele como outros ali estavam presos com ele, outras pessoas
que não conheciam a Deus, mas naquele momento eles estavam sendo levados para um determinado lugar e chega um momento em que o navio ele é açoitado pelas ondas a ponto de realmente haver o naufrágio. E todos estavam temerosos, que já faziam dias de uma grande tempestade, e ali estavam com medo, achando que todos iam morrer. E ali ele usou a sua fé e disse que nenhum se perderia, porque o Senhor já tinha aparecido a ele, já tinha dito, e ele convence aquelas pessoas. Então, esse dom da fé é aquela fé extraordinária. Por que extraordinária? Que é fora do comum. É isso que quer dizer extraordinário. Fora do comum, aquilo que não acontece de toda maneira todos os dias, que foge do trivial, do cotidiano. Então, é uma fé que leva a realizar coisas impossíveis, coisas que só Deus pode fazer. Como, por exemplo, você veja toda a história de Moisés, a vida de Moisés. Moisés não era um homem eloquente, um homem que sabia falar bem, mas ele creu na determinação que Deus atribuiu para ele, que ele tiraria o povo do Egito. E veja as coisas que Moisés realizou, e foi através de quê? Através da fé. Então é esta fé, o dom da fé, é essa fé extraordinária. Não é uma fé simples que alguém diz assim, eu vou fazer uma fezinha e vai ali e joga, faz um jogo na loteria. Eu tenho fé que ainda vejo acontecer assim, assim. Não. Esta fé, ela não depende das circunstâncias, é uma fé que ela não se abala. Deus, ele deu essa fé para que as pessoas tivessem firmeza para realizar os seus propósitos e o nome do Senhor fosse glorificado. Então, eu citei alguns exemplos para vocês como uma forma de fazer uma introdução sobre este assunto, certo? E o primeiro ponto, ele diz assim, uma convicção de que agora tudo é possível. Que convicção é essa que tudo é possível? É mágica? É assim? Você é crente, você determina, como alguém gosta de dizer, eu vou determinar que tal coisa vai acontecer e vou usar a minha fé. Não é assim, certo? Nós somos servos e como servos, nós estamos debaixo da ordem do Senhor. Então, quando o Senhor, ele diz que vai fazer algo, nós usamos a fé, nós cremos naquilo que ele disse e nós esperamos o agir dele. Quando há coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos e Deus determina que se faça, porque ele tem um propósito, esse é o dom da fé. Nós estamos seguindo de acordo com o que Deus disse. Todos têm o dom da fé? Não. Já expliquei para vocês que nem todos têm dons espirituais, mas que todos podem buscar. Não é? Porque os dons são para a igreja. E se você é salvo, se você é a igreja do Senhor, você também está debaixo dessa promessa. Se você quer ser instrumento nas mãos do Senhor, se você quer que o Senhor te utilize de alguma forma, você pode pedir ao Senhor, Senhor, me dá um dom, me usa, me faça instrumento teu. E se você crê que o Senhor ele é poderoso para fazer dessa maneira, você tem procurado colocar a tua vida dessa forma, com certeza o Senhor vai honrar a tua fé e pode também te dar este dom da fé, te usando como um gigante aqui na terra. Se você observar lá no livro de Hebreus, tem uma galeria dos heróis da fé, que mostra a fé dos patriarcas, a fé daquelas pessoas que nós conhecemos muitas vezes as histórias, nós lemos, nós ouvimos na Bíblia falando sobre ela, e que muitas vezes nós acabamos pensando que são pessoas assim extraordinárias que tiveram uma vida muito diferente da nossa. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada um daqueles que foi citado ali, que foi considerado um herói da fé, que serve de exemplo para mim e para você, eles eram sujeitos às mesmas coisas que nós. Os tempos eram outros, não tinha a tecnologia que temos hoje, mas eles também estavam sujeitos a pecar, eles também estavam sujeitos a perderem a salvação, como eu e como você. Também enfrentaram momentos de dificuldades. Mas qual foi o diferencial? Eles se mantiveram fiéis, apesar da dificuldade. E a Bíblia ela é tão interessante que, apesar de mostrar essas características, essas qualidades, você perceba que ela não deixou de mostrar em momento algum quando cada um deles cometeu um deslize. Quando cada um deles fez algo que não era exatamente o que Deus gostaria. E por que isso aparece sendo relatado para a gente nos escritos bíblicos? Para que a gente entenda que cada um deles era falho também e que tome isso como lição. Então, assim, como Paulo disse, eram homens sujeitos às mesmas paixões, ou seja, aos mesmos pecados, às mesmas falhas que nós. Então, isso nos serve de incentivo para procurar crescer na fé todos os dias e procurar melhorar a nossa comunhão com Deus a cada dia, o nosso relacionamento. Mesmo em tempos de afastamento social, mas é tempo de cada vez nos aproximarmos do Senhor. A gente vê que as tentações, as dificuldades, elas surgem principalmente quando nos sentimos fracos,
quando nos sentimos debilitados, quando muitas vezes não estamos tão sensíveis à voz do Espírito Santo. Então é aí que entra aquela palavrinha, orai e vigiai, porque nós não sabemos, né, a que momento o Senhor voltará, e também sabemos que o inimigo ele fica sempre à espreita procurando uma forma de nos prejudicar, de jogar um laço. E você, pré-adolescente, você é vamos dizer assim, uma presa fácil se você realmente não vigiar, não se colocar na posição de buscar esconderijo realmente no esconderijo do Altíssimo. Não se abrigar em outra coisa, certo? Você não pode crer simplesmente porque você tem um pai, uma mãe que é crente, por causa de uma avó, ou porque acha bonito, não. Você tem que procurar conhecer e construir um relacionamento com Deus. É algo íntimo entre você e o Senhor. A gente vê muitas vezes alguém muito criança, ela conhece essa verdade, né? Eu tive a oportunidade de ainda criança conhecer o Evangelho e quando aceitei eu tinha 10 anos de idade. E ali ficou vamos dizer assim, aquele problema em casa porque os meus pais não eram crentes e não aceitavam. Mas o Senhor ele tem as suas maneiras de trabalhar. Então, você pode construir esse relacionamento com Deus. Lembre que você é exemplo para aquele coleguinha, para as pessoas na sua família, na sua escola, e mesmo estando distantes fisicamente, mas você sabe que pode manter um contato com elas, você tem esse canal, certo? Então, o segundo ponto, que diz assim, orando com uma fé sobrenatural. Eu disse para vocês o exemplo de Elias, mas ele não foi o único. Se você começa a observar na palavra de Deus os exemplos de homens cheios de fé, né? Coisas tremendas foram feitas ali. Quantos profetas foram usados? Você veja, machado que flutuava, aquele exemplo também do filho daquela mulher que faleceu ali, a criança, e quando ela foi procurar Eliseu chegou, fez uma oração, deitou sobre o corpo da criança, a criança voltou a viver. Então, é uma fé sobrenatural. É sobrenatural, não é aquela fé da boca para fora. Porque existem as pessoas assim, ó, que elas se convencem de um fato, que dizem que creem na Bíblia, que sabem que Deus, ele é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, mas não tem aquela fé que move a viver esta vida de comunhão. Também muitas vezes a gente vê pessoas que têm uma vida de comunhão, uma vida de santidade, mas que não têm esse dom da fé para operar coisas dessa maneira, porque Deus dá a quem Ele quer. É como eu disse, é um dom que é dado com uma intenção. E que intenção é essa? De promover o crescimento do reino de Deus na terra. Cada um de nós somos instrumentos, somos ferramentas do Senhor e Ele utiliza de acordo com o seu querer e também com a nossa disposição. Porque como Moisés aqui foi um exemplo citado, que não tinha eloquência, mas foi um líder. Então a gente pode ver essas coisas. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Olha como Deus é bom, maravilhoso. Porque se Ele fosse olhar para quem é, nesse momento eu não estaria agora fazendo um vídeo para vocês. Mas foi querer dele colocar-nos nessa posição. Então nós estamos aqui com a nossa pouca fé, como aquela criança que chegou, né, com os 5 pães e 2 peixinhos e ofertou ali diante do Senhor. Com o pouco que temos, nós estamos tentando fazer para que o nome do Senhor ele seja glorificado. O terceiro ponto trata dizendo assim, ó, realizando coisas extraordinárias. Já pensou que coisas extraordinárias o Senhor ele pode fazer na terra se utilizando da tua vida pré-adolescente? Já pensou você com uma vida de testemunho, uma vida de comunhão, de oração, de conhecimento da palavra, buscando, se alimentando? Como você pode influenciar dentro do seu lar? Como as pessoas podem observar e dizer, olha, aquele pré-adolescente, aquela pré-adolescente ali, ele tem algo a nos ensinar. Porque muitas vezes nós somos levados a achar assim, que é o nosso falar que vai convencer alguém. É preciso falar, é preciso pregar, sim. Mas o maior testemunho que nós podemos dar é com a nossa maneira de viver. Porque de nada vai adiantar se eu ficar aqui horas e horas e horas dizendo a vocês o que tem que ser feito e viver uma vida totalmente diferente. Quem me conhece, quem convive comigo, vai ver e dizer, olha, aquela irmã fala aquelas coisas e age de forma diferente. Então, o nosso maior testemunho é a nossa maneira de viver. Deus, ele quer usar as nossas vidas de forma extraordinária, para que o reino dele venha a crescer. E o que é que nós vamos ganhar com isso? Além do privilégio de ser participante do reino de Deus. Lembre-se que o Senhor, ele não usa ninguém e deixa sem recompensa. Ele se utiliza das nossas vidas. O simples fato
que já é um privilégio de se utilizar das nossas vidas, já é uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, eu e você que não merecíamos estar nessa posição espiritual que nós estamos, como salvos, como filhos de Deus, como co-herdeiros de Cristo, além de todas essas coisas, o Senhor ainda tem bênçãos para nos dar. Lembre-se dos prêmios, dos galardões, coroas que estão reservadas para aquele grande dia, lá nas bodas do Cordeiro, quando estivermos lá, cada um receberá do Senhor pelo que fez aqui. Então, cada coisa que você faça para o reino de Deus, por mais que você ache simples e insignificante, que seja a sua oração, apresentando o pastor da igreja, apresentando a igreja do Senhor, apresentando a escola bíblica, os professores, a sua turma, aquele vizinho que não conhece a Jesus, cada uma dessas coisas contará naquele grande dia. Então o Senhor, Ele quer usar a mim e você de forma extraordinária, fora do normal, fora do comum, de forma sobrenatural. E para que isso aconteça, só vai depender de mim e de você, de nos colocarmos na posição de vaso e nos enchermos da presença dEle. Então, espero que vocês meditem o que foi dito, né, neste simples vídeo, a mensagem de forma muito clara para que vocês entendam, e durante a semana, com a irmã Cláudia e a irmã Priscila, vocês poderão tirar algumas dúvidas, poderão participar de atividades lá no nosso grupo do WhatsApp. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que vocês recebam bênçãos do céu, baseados naquilo que diz em sua palavra. Porque quando nós procuramos nos chegar ao Senhor, Ele também se chega para nós. E que Deus vos abençoe em tudo.